Bom, é, hoje é o último encontro que nós teremos para a finalização do módulo 1 e agradeço aí as mensagens de todos que me mandaram mensagens em relação ao meu pai. Ele está razoável, está em casa, se recuperando, mas ainda não está ainda restabelecido. E aí a gente vai levando e respeitando o tempo e o fluxo da natureza, né? E eu, como historiador, tenho obrigação, de formação, eu tenho obrigação de respeitar o tempo. E aí eu já vi, já li todas as postagens que foram colocadas na plataforma. Eu estou muito satisfeito com o nível das reflexões que esse curso proporcionou. Aprendi com várias postagens. Elisete está aqui, estou vendo que a Elisete está, não estou vendo o rostinho dela, mas eu estou vendo que ela está na sala. E, se não me engano, foi uma postagem que a Elisete nos trouxe, que me abriu, inclusive, uma perspectiva analítica até de comparação das premissas da Escola Parque com a própria proposta marxista de educação, que para mim foi uma coisa muito interessante, porque quando o liberalismo e o socialismo se encontram numa perspectiva, se eu não me engano, foi Elisete que colocou essa postagem. Se não for, você me só me confirma pelo chat se foi você. Tá certo, então foi você mesmo. E eu até sugiro que todos vocês visitem os diversos fóruns e interajam até mesmo com postagens dos colegas. E, a bem da verdade, qualquer coisa que eu venha a colocar, eu estaria, de certa forma, parafraseando aquilo que colegas já vêm postando nos diversos fóruns, né? Tem alguns colegas, como a Gisele, por exemplo, me chamou a atenção. A Gisele está interagindo bastante com as postagens dos colegas, e isso é muito legal, porque tira essa relação quase que bidirecional entre eu e o autor da postagem, quando vocês entram também na postagem fazendo essa reflexão a partir dos comentários dos colegas. E aí, obviamente, vai numa escala ascendente, um somando o outro, né? Ô, Gisele, eu estou deixando as pessoas à vontade em relação a abrir a câmera ou não, porque como está sendo gravado, para eu poder disponibilizar para os colegas que não estão podendo participar desse momento, os que se sintam mais à vontade em não ter o rosto na gravação podem ficar completamente à vontade, tá? Bom, eu hoje eu gostaria assim de fazer algumas reflexões com vocês, mas talvez até mais de ordem historiográfica do que propriamente do conteúdo do que está disponibilizado na plataforma, quer seja naquela parte anterior do Anísio Teixeira, do texto que eu disponibilizei e sugeri que cada um pudesse ver no tempo que fosse mais adequado, sobre características da própria Universidade do Distrito Federal, o pensamento do Anísio Teixeira, a multiplicidade de correntes de pensamento que, de certa forma, consubstanciaram o Manifesto dos Pioneiros da Educação, de 1932.
é um grupo de educadores profissionais, é um grupo de intelectuais, mas não necessariamente um grupo homogêneo e que estejam todos numa mesma linha, numa mesma vertente de vinculação política ou até mesmo de vinculação ideológica, né? O que certamente tem em comum é a questão da laicidade, da educação pública, da contraposição que, por consequência, fazem com o predomínio da Igreja Católica até então sobre o sistema educacional no Brasil de então, mas, ao mesmo tempo, perceber que esse grupo tem as suas especificidades, uns estão mais vinculados a uma sociologia liberal como do Dewey, que tanto influenciou o Anísio Teixeira, que põe no aluno o foco, né? Que põe nas questões a serem formuladas ou a serem provocadas o foco do processo, e outros que vêm, como Fernando Azevedo, por exemplo, que estão muito mais voltados na perspectiva sociológica do Durkheim, por exemplo, que entende que os indivíduos devem ser moldados pelas instituições. Então, obviamente, vem numa perspectiva do macro para o micro, do macro para o individual. Isso é uma discussão grande que se tem do campo da sociologia, né? Se são as instituições que fazem os indivíduos, até que forma os indivíduos, constrói as instituições, e, obviamente, eu faço parte de uma corrente que acha que, na verdade, as duas faces elas têm lugar de ser e elas devem ser observadas. É fato de que as instituições sofrem as influências das características individuais principalmente dos seus líderes, ou daqueles que estão momentaneamente na sua condução institucional, mas, ao mesmo tempo, todos nós sabemos que nós também somos moldados pelas nossas instituições e nos adequamos, muitas vezes, às práticas institucionais, sem muitas vezes sequer nos perguntarmos por que estamos nessa dimensão reprodutora de práticas institucionais. Não é muito fácil nós nos colocarmos fora de determinados preceitos institucionais, porque uma das premissas para sermos aceitos nas nossas instituições é que nós façamos parte de uma certa discursividade que compõe a prática institucional. E aí, obviamente, os grupos, no decorrer dos diversos tempos históricos, eles vão, obviamente, moldando as instituições. Ellen está pedindo para eu falar mais perto do microfone. Melhorou, Ellen? Dá um sinal. Estão me ouvindo bem? Sinalize aí, por favor, se estão me ouvindo bem. Tá. Essa questão de adequação dos indivíduos, dos sujeitos, às suas práticas, obviamente, né, Gisele? Tem aí o Althusser, obviamente, estou vendo, Pierre Bourdieu, essa fala me lembra Pierre Bourdieu, isso mesmo, Gisele, concordo plenamente com você. Eu estou tanto com Bourdieu, embora Bourdieu e Althusser não estejam na mesma panela, obviamente eu estou pensando, sim, nos aparelhos ideológicos de Estado do Althusser e estou pensando na dimensão do hábitos do Bourdieu, né? Inclusive, o Bourdieu tem um livro que não é tão conhecido, que se chama Homos Acadêmicos. E é um livro muito interessante porque ele analisa justamente essa perspectiva dos bastidores das práticas institucionais, né? E nós, homos acadêmicos, todos nós, né, obviamente, fazemos parte de uma discursividade, de um conjunto de práticas discursivas que são muito específicas, né? São muito específicas. E essa volta toda que eu estou dando é justamente pegando, feliz que a Gisele já tenha feito o link com aqueles que, de certa forma, estão subsidiando a minha fala, e isso é um conceito, inclusive, de polifonia, que é um conceito bastante interessante, que é quando nós todos nós,
temos nas nossas falas as falas de outros, de outrem. Então, vários falam a partir de mim, da mesma forma como vários falam a partir de cada um de vocês no momento que estamos ou nas nossas aulas ou nas nossas atividades administrativas dentro das universidades. Mas, certamente, há uma perspectiva de polifonia e de interdiscursividade nessas falas. Por que eu estou dando essa volta toda? Porque eu acho que a grande contribuição... Boa noite para o pessoal que está chegando, boa noite, Alessandra, boa noite, Carmen, e todos os que estão chegando aí agora. Toda essa volta que eu estou dando é porque eu acho que a grande contribuição do livro do Rodrigo Pato de Samota, cujo vídeo de apresentação pela conferência que ele deu na URGS, lá do Rio Grande do Sul, eu acho que a grande contribuição do Rodrigo Pato de Samota é que esta obra dele tira um pouco a reflexão das relações entre universidade e regime militar daquilo que está muito consolidado na nossa discursividade institucional, qualquer que seja a universidade. O que seria essa memória, de certa forma, que está muito arraigada? As universidades como lugares de vanguarda, as universidades como centro por excelência, em que toda a totalidade da sua composição é feita de pessoas progressistas, de setores progressistas, de adeptos fiéis da democracia, e o regime militar como o lugar por excelência da truculência e do espaço do retrógrado. Então, com isso, quero tomar um primeiro cuidado, principalmente pelos dias que vivemos. Não estamos propondo nessa reflexão nenhuma forma de revisionismo histórico. Dito de outra forma, não estamos defendendo, em hipótese alguma, que o regime militar não tenha cometido atrocidades, violências, expurgos, perseguições e assassinatos. Isso posto, o que o Rodrigo Pato de Samota vai dizer é o seguinte: a realidade ela é sempre formada por um conjunto infinito de variáveis que muitas vezes desaparecem numa relação binária que é feita a posteriori quando se estuda determinado fenômeno histórico e social. Dito de outra forma, ele procura perceber, dentre as diversas ações do governo militar, que hoje é muito mais correto dizermos ditadura civil-militar, porque os militares não estiveram sozinhos durante o período de 64 a 85, né? Há todo um arcabouço de apoio civil, obviamente, dependendo desse apoio a partir de determinados períodos, ora mais, ora menos, mas o fato é que os militares, na sua relação com a universidade, para além do que já está consolidado na historiografia, que diz respeito às perseguições, aos expurgos, à violência contra professores e estudantes, e também a servidores. Os servidores técnicos administrativos, eu não me lembro qual colega da turma me chamou a atenção, eu até indiquei um livro na postagem que ele fez. Vou até pegar aqui o livro, só um minutinho. Não sei se todos vocês, se vocês chegaram a ler os comentários nos fóruns, mas
novos atores na cena universitária. Vou colocar aqui no chat. Livro Novos Atores na Cena Universitária. O João Eduardo, que é o autor do livro, ele foi chefe de gabinete, inclusive, na UFRJ, da reitoria, durante a gestão do professor Aloysio Teixeira. E, nesse livro, o João ele resgata um conjunto importante de ator, de um ator que muitas vezes passa desapercebido e quase que oculto quando a gente estuda sobre a história da educação superior ou a história das universidades, que são os servidores técnicos administrativos. Então, houve também, para além de professores, houve também, principalmente estudantes, foram até mais perseguidos do que os professores, em termos quantitativos, obviamente, e também servidores técnicos administrativos e pesquisadores, né? Então, esse livro fica indicado principalmente para os colegas técnicos administrativos que estão no curso e que já devem ter verificado que na nossa bibliografia fala-se muito de professores, estudantes e professores, a universidade como uma comunidade, como uma congregação de professores e alunos consagrados ao saber, como diria Capanema, ou até mesmo Francisco Campos, no início dos anos 30, e muitas vezes a gente tem aí o fazer acadêmico completamente dependente do fazer administrativo. A gente meio que separa as coisas quando, na verdade, essas coisas deveriam estar mais misturadas, né? Então, fechando esse grande parêntese, o que o Rodrigo Pato de Samota nos mostra é que, para além das perseguições, para além das aposentadorias compulsórias, para além das diversas medidas arbitrárias e autoritárias do regime militar, houve dentro das universidades o que ele chama de adesão, resistência e acomodação. E toda vez que nós nos debruçamos sobre a história do regime militar nas universidades, nós lançamos sempre muito mais luzes sobre a dimensão da resistência do que sobre a dimensão da adesão e da acomodação. E eu acho importante termos isso em mente, porque nós vivenciamos um processo parecido. Não vou dizer igual, não é igual, tá? Mas nós vivemos um processo parecido recentemente. Tá? Nós temos, dentro das universidades, a despeito de todo o desmonte que nós estamos em vias de sofrer ou tendo que lutar para não sofrermos, nós tivemos dentro das nossas universidades setores que apoiaram bastante a ordem que está estabelecida hoje em Brasília. Então, nós temos que ter, de certa forma, um certo olhar mais cuidadoso, e eu não estou colocando isso como crítica, como condenação ou como um ato condenatório da minha parte. Eu estou, de certa forma, dizendo que dentro das instituições universitárias, determinados setores têm a voz mais explícita. Isto não significa dizer que a instituição universitária no Brasil seja, por isso, uma instituição que congrega seres, na sua quase totalidade, progressistas, democráticos e abertos às mudanças. Se tem um bicho que é avesso a mudanças em alguns momentos, é um bicho acadêmico. Isso deve ter ficado... A Gisele está dizendo que ela está com o sinal ruim hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Eu não sei se é o da Gisele ou se... Está bem? Tá.
Isso deve ter ficado claro para quem teve condições de dar uma olhada no vídeo e até mesmo na parte final do texto da Ana Valesca, quando ela entra na perspectiva da reforma universitária, e é a última parte do texto dela, antes dela entrar nessa parte final, ela vai mostrando como no final dos anos 50 e principalmente no início dos anos 60, o movimento estudantil está fazendo pressão muito acentuada para reformas dentro da universidade. E aí ela mostra a influência do Álvaro Vieira Pinto, dos congressos da UNE e de determinadas bandeiras do movimento estudantil e de setores progressistas de professores dentro das universidades, porque obviamente não eram todos que defendiam, de determinadas mudanças que passavam, inclusive, pela reformulação da carreira docente, pela dedicação exclusiva, pelo sistema de créditos, pela extinção do sistema de cátedras. Ou seja, já vinha acontecendo no início dos anos 60 uma série de princípios de base reformista que acabaram sendo feitos depois pelos militares com a reforma de 68, mas aí num contexto radicalmente diferente, distinto, porque expurgaram-se todos os direitos, mas, de certa forma, implementaram-se determinadas medidas de cunho modernizador que não foram possíveis de serem implementadas no período democrático. Ou seja, é o que a gente chama de uma modernização conservadora. E, para o bem ou para o mal, o que temos hoje de universidade, ou pelo menos da estrutura que caracteriza a instituição universitária no Brasil, vem a partir aí das reformas traduzidas a partir de 1968, né? Que consolidam o que está lá, felizmente, o que acabou ficando como preceito constitucional, no artigo 207 da Constituição, da universidade enquanto uma instituição com autonomia, com a premissa de produção livre de saber e indissociável de ensino, pesquisa e extensão. Aí cria-se o tripé, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O Rodrigo Pato de Samota ele também traz alguns dados que mostram como, a partir de então, houve um aumento significativo das vagas e das instituições universitárias públicas. Houve quase que o dobrar do número de instituições, o dobrar do número de vagas, melhor dizendo, o vestibular unificado, mas se houve o dobrar do número de vagas, houve quase que o decuplicar do número de vagas nas instituições privadas, que cresceram exponencialmente. Se houve o crescimento significativo do sistema público, houve também o crescimento vertiginoso do sistema privado. Então, é nessa perspectiva comparativa, reconhecendo que há, sim, medidas de cunho modernizante, muito voltados à influência do modelo americano, que fez com que as universidades, e particularmente a introdução da pesquisa e da pós-graduação nas universidades, tivesse sido feito a partir deste modelo de universidade que, a despeito do viés autoritário, foi implementado a partir da reforma de 68. Em linha geral, me parece que esta seria a... E quando nós, hoje, pensamos sobre a universidade, eu estou propositalmente não trazendo muito para agora as questões mais reflexivas da universidade hoje, porque, obviamente, a gente tem aí módulos 2 e 3 para fazermos isso. Nesse módulo 1, a perspectiva é esse olhar mais histórico, né? Ao refletirmos sobre
tudo o que defendemos ou tudo o que condenamos da universidade enquanto concebemos hoje, nós estamos pensando muito mais numa universidade que surge a partir da reforma de 68 do que da Universidade do Brasil ou da Universidade de São Paulo nos anos 30. Não é dessa universidade dos anos 30 que nós estamos falando. Quando nós pensamos numa carreira docente, ou numa carreira técnica, numa carreira de pesquisa, numa carreira administrativa, nós estamos muito mais centrados no modelo de universidade que é cunhado a partir da reforma de 68 do que de uma universidade idealizada que venha dos anos 30 para os anos 50. Então, eu acho que, de forma geral, talvez o que o Rodrigo Pato possa, de certa maneira, contribuir é no sentido de trazer para nós a perspectiva da acomodação e da, vou ser exato a expressão que ele usa, da adesão e da acomodação. A adesão, ele chega a mencionar no vídeo, ele fala que dezenas de universidades, à época, inclusive, fizeram moções de louvor ao golpe de 64. Isso não agrada a nenhuma memória universitária que tenhamos. Isso é algo que nos desagrada, certamente. Mas, mais do que a perspectiva de adesão e de resistência, porque a adesão e a resistência, obviamente, estão em campos opostos. Ele chama a atenção para uma parcela significativa de dentro da universidade, das universidades, que mesmo não sendo totalmente adesista ou nem totalmente resistente, teve o lugar da acomodação, ou seja, teve, de certa forma, o benefício com aumentos de investimentos públicos, com a introdução de recursos para pós-graduação, para pesquisa, para laboratórios, e que, de certa maneira, não podem ser contestados, não podem ser negligenciados na perspectiva analítica que façamos de uma história mais longeva da instituição universitária, para que a gente não caia na idealização de sempre vincularmos a universidade como lugar da contraposição a qualquer perspectiva de conservacionismo ou de vinculação a ideais autoritários. Na história das universidades, aí eu estou saindo até do Brasil, na história das universidades enquanto instituição, nós sabemos que elas oscilam, muitas vezes, até mesmo pelas perspectivas de perseguições, de expurgos e de colocação no interior das universidades, de intelectuais, e às vezes nem tão intelectuais, que passam a ser dirigentes das instituições. Momentaneamente, a instituição universitária ela pode estar mais ou menos alinhada a determinado perfil democrático que defendamos, né? Em termos de pressão por perspectivas assim de modernização ou de democratização, nós temos, eu sou da UFRJ, inclusive, de uma universidade em que não aprovou em nenhum momento nos seus colegiados superiores, por exemplo, reserva de vagas por questão racial. A questão racial só entrou na UFRJ pela lei de cotas. Mesmo que, olhando para as colegas, irmãs, universidades do país, a gente tenha visto tantas universidades que teve a ação afirmativa por critério racial antes da obrigatoriedade da lei de cotas. Isso não foi um impedimento da universidade. Isso foi uma marca constitutiva da universidade, da UFRJ, que se coloca como a maior universidade do país, que também é discutível, né? Com isso, não estou diminuindo a minha universidade, pelo contrário, tá? Eu tenho com a UFRJ uma relação de amor e, em alguns momentos, um certo amor passional, para não dizer amor e ódio. Vamos chamar de um amor passional, né? E todos temos. Eu acho que todos que vivemos as nossas instituições, a gente tem
essa relação, que faz parte, inclusive, da nossa construção identitária enquanto pessoas e profissionais, né? Como no módulo 1 a perspectiva era justamente trazer um olhar analítico a partir da história, e eu sei que grande parte, a maior parte, inclusive, eu acho que aqui, se eu não estou enganado, é o André, que também é historiador. O André é historiador, não é isso? Não me lembro se tem mais algum colega aqui agora no grupo, na nossa sala, que também tem a formação em história, mas o que eu gostaria de levar, o que eu gostaria que vocês levassem do módulo 1, nessa perspectiva do olhar histórico, mais do que conteúdo, porque conteúdo a gente assimila, esquece, assimila, esquece, assimila, esquece. Para mim, o importante em termos de conteúdo é que vocês tenham podido ter o contato com uma bibliografia muito pequenininha, muito simples, sem maiores pretensões, do ponto de vista historiográfico, que pudesse levá-los a algumas reflexões sobre a forma de constituição das nossas universidades públicas brasileiras. E eu já vi nas diversas postagens dos fóruns que vários de vocês que não são de história, que nunca tinham lido algum texto sobre história da educação superior, tenha ficado satisfeito e que isso tenha aberto alguma perspectiva analítica ou reflexiva que até então não tinha tido oportunidade ou até mesmo pelos diferentes caminhos de formação que cada um de nós traz. No que se refere a essa perspectiva historiográfica das instituições, eu queria pontuar que tem um livro de uma antropóloga chamada Mary Douglas, vou colocar aqui também no chat, se chama Como as Instituições Pensam. Douglas. No livro Como as Instituições Pensam, da mesma forma como, na verdade, as formas jurídicas do Foucault, ou até mesmo o livreto, que é uma conferência do Foucault, A Ordem do Discurso, mas aí já é uma leitura um pouco mais pesada, que talvez não seja da praia do interesse de vocês, mas do ponto de vista, vou colocar aqui também a verdade e as formas jurídicas. A gente pensar nessa perspectiva, quando a gente vai estudar a história das instituições, no como as instituições pensam, a Mary Douglas fala o seguinte: nós temos que tomar muito cuidado com as mentiras que as instituições contam acerca de si mesmas. O que quer dizer com isso? Quando nós pesquisamos nas atas, por exemplo, dos nossos colegiados, nas atas dos conselhos de centro, nas atas dos conselhos departamentais, muito do que está nos documentos institucionais é filtrado, porque toda instituição, qualquer que seja, pode ser a família como pode ser a universidade, toda instituição ela gosta de transparecer uma trajetória de corretude. Ela procura ocultar as suas inconsistências. Ela procura, de certa maneira, diluir os seus mecanismos e os seus antagonismos internos. E isso faz com que, muitas vezes, quando a gente vá fazer
um trabalho olhando para a história, pode ser a história da sua faculdade, pode ser a história do seu departamento, a história da sua universidade, você tem que ficar muito cuidadoso, porque aquilo que você está vendo num documento institucional é quase sempre a marca superficial do que não foi interditado. Dito de outra forma, as instituições, quaisquer que sejam, elas operam pelos silenciamentos. E muitas das vezes, os que não estão momentaneamente alinhados a determinada perspectiva vencedora dentro das instituições se silenciam. Isso não significa que eles deixem de existir. E nessa perspectiva institucional, até mesmo o silenciamento é uma marca importante que não deve ser desapercebida por quem está pesquisando a história da instituição. Ela deve ser observada com muito cuidado. No que diz respeito eu estou orientando uma tese de doutorado que é de uma colega servidora administrativa da UFRJ, que ela está fazendo justamente, a tese dela é justamente sobre a Casa da Ciência da UFRJ. E ela é servidora da Casa da Ciência. E desde o início, o que eu tenho mais falado com ela é o seguinte: tome cuidado para a sua tese não ser um relatório muito bem produzido, porque a sua tese não pode ser um relatório. Dito de outra forma, quando a pessoa se propõe a fazer ou a construir a história da instituição, e é construir mesmo, porque a história não é algo dado, a história é algo construído. E como é algo construído num presente, por alguém que está num presente redigindo o texto que vai ser o texto historiográfico, essa construção se dá sempre num presente. Como essa construção se dá no presente, ela está condicionada a uma série de fatores que estão, de certa maneira, sendo definidos pelo olhar do presente e não necessariamente pela experiência que os sujeitos históricos de X anos atrás estavam vivenciando. Eu gosto muito de um texto do Darcy Ribeiro, quando ele está participando do evento comemorativo dos 50 anos de criação da UNB, quando ele se refere à memória do Anísio Teixeira. E aí ele fala que do Anísio, à época, então agora, quando ele estava na comemoração de 50 anos, naquele momento ele tinha a possibilidade de entender melhor o Anísio, que ele não teve condições de entender na profundidade quando ele, Darcy Ribeiro, era jovem e convivia com o Anísio Teixeira. Porque quando jovem, naquele momento, ele, Darcy Ribeiro, estava tão envolvido, estava tão comprometido com as suas certezas, que muita coisa passou desapercebido para ele. E, dessa maneira, eu acho que uma das questões que a gente tem que ter quando a gente vai olhar para a história das nossas instituições de certa maneira, nos despirmos das certezas que nos acometem no presente. A gente vai com muita certeza. E tem um outro erro metodológico que é muito perigoso. Você vai olhar no passado, você vai olhar os vestígios do passado, sabendo o que aconteceu depois. Quem estava vivendo aquele fenômeno não sabia qual ia ser o desenrolar. Estava vivendo, como a gente está vivendo agora. E as pessoas, muitas vezes, vão fazer uma construção histórica, vão fazer a construção de um trabalho de cunho historiográfico das instituições, no que a gente chama de uma perspectiva teleológica, ou seja, eu já vou olhar para o passado, de certa forma, fazendo com que este passado valide aquilo que eu quero mostrar no presente.
Ou seja, eu já começo comprometendo toda a base do meu trabalho, porque aí eu vou me valer do manuseio dos instrumentais, dos documentos e desse instrumental de um passado, vou me valer disso para chegar a um determinado presente. E aí faz com que não seja a melhor forma de você trabalhar nessa perspectiva de construção historiográfica. Então, grande parte do que a gente tem visto neste módulo, e que eu tenho, de certa forma, tentado, não sei se fui bem sucedido nisso, né? Mas que eu tenho tentado pontuar para vocês é de que a história não é uma linha reta, e a história institucional das nossas universidades é menos linha reta ainda. Se a gente for, por exemplo, olhar para um passado recente e tentar construir uma história recente nas nossas universidades, reúne quase que uma história do tempo presente, e tentar construir essa história somente numa relação dicotômica de quero mostrar que foi porreta ou quero mostrar que foi um fracasso, se eu tiver em qualquer um dos dois polos, eu estou fadado a não construir uma boa história, porque é uma história comprometida e que não vai apresentar as nuances, as contradições, os momentos de acomodação, aquilo que, de certa forma, permitiu a coexistência até do que aparentemente possa ser visto como contraditório. A gente vê, por exemplo, na história das instituições, determinados momentos em que é até contraditório ou aparentemente contraditório você ver, por exemplo, o ministro do Estado Novo fascista do Getúlio Vargas, Gustavo Capanema, numa relação tão próxima, amigável e de afinidade intelectual com o comunista de carteirinha como Lúcio Costa. Não é somente por essa relação dicotômica que você vai entender o quanto se deu a perspectiva de comunhão intelectual entre esses caras e da capacidade que o Capanema teve, a despeito de ser ministro de Estado de um governo fascista, de ter tido no seu entorno uma quantidade tão grande de intelectuais das mais diversas correntes ideológicas. Tem um livro da FGV que é da própria Helena Bomini, se chama, não me lembro se é só da Helena Bomini, mas eu sei que o título do livro é Constelação Capanema. Essa constelação é no sentido dessa quantidade de intelectuais das mais diversas matizes ideológicas que cercavam e frequentavam o gabinete do Gustavo Capanema, mesmo durante o período do Estado Novo, né? Bom, eu acho que, no geral, em termos assim, de um cuidado ou de uma explanação mesmo da minha preocupação metodológica em termos do olhar para essa primeira fase do curso, esse primeiro módulo do curso na perspectiva histórica, eu acho que seria fundamentalmente essa: olhar a universidade enquanto instituição social. Não dá para se olhar para uma instituição social sem pegar carona em alguns pressupostos, inclusive da sociologia, né? São grupos, são laços sociais, são normas, como diria Durkheim, tem uma série de questões normativas que podem, inclusive, se adequar no que o Durkheim classifica como fato social, determinadas regras que nós vamos produzindo, determinadas regras que nós vamos colocando aos nossos alunos, determinadas formas já pré-concebidas que a gente vai reproduzindo a todo e qualquer integração de novos servidores docentes ou administrativos dentro da instituição, e
isso acaba se reproduzindo depois nos concursos que nós fazemos muitas vezes para docentes, em que o domínio de todo o arcabouço que já esteja, de certa maneira, introjetado no que o Bourdieu chama de hábitos, isso acaba fazendo com que, muitas vezes, quanto mais introjetadas essas regras e pressupostos estiverem no candidato, mais bem-sucedido, por exemplo, ele será num concurso. Porque todas essas regras estarão falando na sua postura, no seu vocabulário, na sua maneira de escrever. Isso tudo são práticas sociais que, de certa forma, também são incorporadas. E aí, nessa perspectiva, a dimensão reprodutora que nós temos nas nossas instituições, ela deve ser muito bem observada, porque, obviamente, não existe instituição sem a reprodução de práticas. Toda instituição só é instituição porque no seu interior existem práticas que são reproduzidas. Beleza. Mas há uma outra dimensão. Não existe nenhuma instituição longeva, como a universidade, que consiga se manter nos diversos períodos históricos sem ter no seu interior a capacidade de abrir-se para a inovação. Só que você não consegue abrir para a inovação se o mecanismo de reprodução for sempre o dominante. Então, há também, dentro das instituições, essa dimensão constante de acomodação entre reprodução e transformação. Nós vivenciamos isso e estamos, de certa forma, vivenciando isso nas nossas instituições, principalmente aí na última década e meia, pelo menos, em que muitas vezes estamos dando aulas dentro de containers. Eu sei que na UF também me parece que a expansão pessoal aí participei de uma banca de doutorado há pouco tempo de um bibliotecário do campus UF de campus Goytacazes, né? Também temos a questão dos módulos, também temos as questões que fazem com que estejamos sofrendo aí as consequências de uma expansão que, embora necessária, saiu um pouco dos trilhos. Então, obviamente, essa dimensão de reprodução, acomodação e transformação é algo que a gente está vivenciando hoje. E agora, nesse momento, com a pandemia e com a necessidade de nós repensarmos as nossas práticas pedagógicas ou até mesmo laborais, para não ficar só no pedagógico, as nossas práticas laborais, a gente está tendo que experimentar, e nesse experimentar a gente tem que ter a tranquilidade de ter a clareza de que em alguns momentos dá certo e em outros momentos dá errado, e aí rever. Mas o tempo todo fazer com que haja essa perspectiva de reordenação das práticas que a gente, de certa forma, ficou tão acostumado ao longo dos anos. Certamente, eu não tenho dúvidas de que é muito mais difícil ser professor ou ser técnico administrativo na Universidade de 2020 do que na Universidade do Brasil ou na Universidade do Distrito Federal, quando o administrativo ou o técnico que realiza pesquisas, porque há muitos técnicos não docentes que realizam pesquisas de ponta também, esse técnico não é mais um burocrata e o docente não é aquele profissional que vinha fazer um bico dentro da universidade, dava sua aula e vai embora. Isso faz com que, obviamente, o nível de complexidade da universidade, que é uma palavra polissêmica, porque é uma palavra que remete a uma instituição que atravessa séculos de história, e ela tem nuances não somente a depender dos diversos tempos históricos, como também a depender de lugares geográficos dentro do mesmo tempo histórico. Eu não faço a menor ideia de qual seja a realidade, por exemplo, da UNILA. Vocês conhecem a UNILA?
Universidade da Integração Latino-Americana, que está lá em Foz do Iguaçu, e ela é uma universidade criada no momento Reúne, e que ela tem alunos da Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, não sei, nem sei direito quais são, me parece que são esses 3 ou 4 países. São alunos misturados, e que gerou um problemão dentro da cidade de Foz do Iguaçu. Da mesma forma como eu não tenho a menor ideia do que seja, por exemplo, a realidade da Universidade Federal do Sul da Bahia, cuja experiência a gente vai, para os que forem para o módulo 2, módulo 3, a gente vai ter um vídeo do professor Naomar, que foi reitor da Federal da Bahia e que deixou de ser reitor da Federal da Bahia e foi criar, muito influenciado pelo Anísio Teixeira, a Universidade Federal do Sul da Bahia. Agora, isso está acontecendo. Tem uma década a Federal do Sul da Bahia. E nós aqui no Sudeste, muito provavelmente, nem eu na UFRJ, nem vocês na UF, temos sequer a noção do que seja a realidade numa universidade que não esteja centrada no nosso umbigo do Sudeste, né? Sim, Ana. No Pará, a Federal do Pará também teve. Inclusive, boa mesmo, Gisele, com influência do Boaventura de Souza Santos. No vídeo que Gisele, inclusive no vídeo que nós vamos ler, a Ana, só para vocês, eu fico lendo o chat e esqueço de colocar para quem não está vendo o chat, né? A Ana Maria chamou atenção no chat de que no Pará, a Federal do Pará também teve divisão, sim. E quando eu estava falando do sul da Bahia, a Gisele me chamou a atenção aqui com a influência do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e do mentor do SESC, que é o Boaventura de Souza Santos. Sim, inclusive no vídeo que a gente vai assistir, no outro módulo, Gisele, o Naomar está sendo entrevistado, o Naomar reitor, está sendo entrevistado pelo Boaventura de Souza Santos. E aí ele vai falar justamente da experiência de criar uma universidade com uma matriz fundadora tão diferente das atuais universidades existentes. E ele vai lá em Anísio Teixeira, no velho Anísio Teixeira, buscar a inspiração para pensar a estrutura da Federal do Sul da Bahia, que está acontecendo agora, mas, de certa forma, bebendo na perspectiva histórica de Anísio Teixeira e dos que pensaram uma universidade que não fosse tão, tão fragmentada na sua formação, né? Uma universidade que não seja tão sedimentada na existência de unidades existentes que se unem, mas mantêm nesta fragmentação uma coesão que justifica a existência da universidade, mas, ao mesmo tempo, uma fragmentação que dificulta o que o Anísio chamaria de espírito universitário, na dimensão de uma lógica que permitisse uma maior circularidade de saberes dentro da própria instituição. Nós, muitas vezes, ficamos reféns da nossa seção, da nossa divisão, do nosso departamento, e muitas vezes dentro de uma mesma faculdade, quando há vários departamentos, não raramente os mesmos departamentos, às vezes dentro de uma mesma unidade, pouco se conhecem e pouco dialogam, né? Enfim, eu acho que, da minha parte, eu acho que seria fundamentalmente esse apanhado que eu faria do módulo 1, mas eu agora também gostaria de ouvi-los, além do que eu estou lendo já no decorrer aqui dessa longa explanação, que já tem 1 hora que eu estou falando sem parar, eu gostaria também de ouvi-los em termos não somente dessa dimensão do conteúdo que, porventura, já tenham postado, como também dessas questões que eu coloquei agora, que não estão em texto nenhum. Hoje eu saí, obviamente, de texto, mas que, de certa forma, para mim seria importante em termos de fechamento desse primeiro módulo. E aí, alguém se predispõe?
Posso falar um pouquinho? Pode, à vontade. Você falou da perspectiva histórica, né, da universidade, e eu lembro que na faculdade sempre aprendi, sempre ouvi que todos os períodos históricos divididos assim certinho no calendário, né? Por exemplo, a história do Brasil, Brasil colônia, Brasil imperial, Brasil república, sempre há movimentos de rupturas e continuidades, né? Isso. E bem lembrado em relação ao período militar, civil militar da ditadura, em que as rupturas que houve e as continuidades que reverberam até hoje, né? Isso. Do modelo de universidade que a gente tem e como que a gente às vezes esquece isso e acha também que tudo é preto no branco, né? Não vê a multiplicidade de fatores que possam estar encobertos só, que vão ser desvendados através de uma pesquisa mais aprofundada, né? Claro Sim. que, como você disse também, não é fazer um revisionismo a ponto de ocultar outras atrocidades que houve naquela época. Com certeza. E também, André, um ponto importante. Ao olhar para determinados períodos, entre a ruptura e a continuidade, ou entre o que, melhor dizendo, entre a continuidade, o que vem acontecendo, e a ruptura e o novo que vai surgir, tem um período em que muitas vezes essas duas realidades, entre o novo e o velho, coexistem. O novo não apaga o velho. A nova ordem não apaga os vestígios da velha ordem. E muitas vezes, e quase sempre, mais do que muitas vezes, quase sempre, no âmbito das instituições, uma nova ordem que surge, ela passa, até essa nova ordem se consolidar, o misto do novo e o velho é facilmente verificado durante um determinado período. Eu convido vocês a darem depois um olhar. Nós começamos o curso com um texto da Ana Valesca. Nós começamos o módulo com um texto da Ana Valesca, Universidade do Brasil. E eu lá atrás chamei a atenção para vocês que o módulo 1, na verdade, é o texto da Ana Valesca. Eu convido vocês a darem uma olhadinha, uma passada de folhas no texto da Ana Valesca, que vocês vão ver esse texto agora, eu espero que vejam de uma outra forma, na sua inteireza. Ele é o nosso módulo 1. Se você olhar no livro, no texto da Ana Valesca, nas 3 páginas antes dela entrar na reforma de 68, ela gasta umas 3 páginas mostrando que aquele novo já estava em ebulição no final dos anos 50 para os anos 60. A pressão pela reforma, a pressão pela modernização da universidade, a pressão dos estudantes, a pressão pelo fim do sistema de cátedras, que era um sistema vitalício, inclusive. O catedrático ele era vitalício. E o catedrático escolhia, sem concurso, seus auxiliares. E os professores, na verdade, eles vinham fazer dentro da universidade a repetição do que era definido e determinado pelo catedrático. Nós estamos falando de uma universidade absolutamente conservadora no final dos anos 50 para os anos 60, nesse sentido. E isso vem, e aí, obviamente, considerando-se todos os expurgos e toda a violência, não estou propondo revisionismo, hein? Mas o governo militar, a partir com 68, já se colocava com Castelo Branco, em 64, a necessidade da reforma universitária pelos militares. Mas só que a reforma universitária já vinha sendo pleiteada há quase uma década pela sociedade civil e principalmente pelo movimento estudantil. Então, é uma nova universidade, nova, entre aspas, reformada, que surge a partir aí de um momento em que algumas experiências, inclusive, começavam a ser ensaiadas, como, por exemplo, com a criação da UNB.
cuja experiência inovadora foi depois, de certa forma, abolida a partir de 64, pelos expurgos e tudo mais. Mas vocês conseguem perceber no texto da Ana Valesca, eu espero que possam perceber, como essas questões elas vão acontecendo, mas como determinadas ideias, parece que elas surgem num determinado momento em que, naquele tempo histórico, ela não foi devidamente compreendida, apreendida e utilizada. E ela vai ter uma releitura décadas depois, como o exemplo que eu acabei de dar da Federal do Sul da Bahia com o Naomar, pensando no Anísio Teixeira, né? Então, as ideias, obviamente, elas felizmente, elas atravessam os tempos, né? Felizmente, elas atravessam os tempos. Mas concordo plenamente com a sua reflexão, André. É isso aí mesmo. Mais alguém? Obrigado, Adriano. Adriano está dizendo aqui no chat, no sentido de auxiliar os colegas, as indicações que ele está fazendo encontram-se disponibilizadas no Scribd. Apenas o artigo do Rogério Ribeiro Toches encontra-se no link a seguir. Que maravilha! Vocês já estão até com uma parte específica aqui de... Esse artigo do Rogério Ribeiro Toches, o que é É o que você mencionou. É o que você mencionou acima, que eu achei pela internet aqui agora. Vê se é esse aí. Estou querendo confirmar. Não é esse. Não é esse, não? Não. Então, eu não achei o dele. Não. Houve algum ruído aí. Esse cara, para te falar a verdade, eu nem sei quem é, não. Eu mencionei o livro do... Eu mencionei o livro do João Eduardo Nascimento da Fonseca. Tá. Mas não é o artigo, não. Infelizmente, o livro do João Eduardo, que é o Novos Atores na Cena Universitária, eu não conheço nenhum texto digitalizado desse livro. Sei que vocês encontram na estante virtual. Para quem, como eu, faz questão de ter o bicho aqui com página na frente. Tá? Eu sou analógico. E para os colegas técnicos administrativos que se interessem por uma revisão histórica do papel dos servidores técnicos. E é uma outra questão que vem com a reforma de 68 e que o João Eduardo traz aqui. Com a reforma de 68, com a introdução da pós-graduação e da pesquisa nas universidades, surge aquele técnico administrativo que não vai ser somente o administrativo, aspas, burocrata. É o técnico de nível superior com formação acadêmica, inclusive equiparada ao docente doutor. E aí começa-se a ter os primeiros trabalhos que vão olhar para esse sujeito que também está produzindo ciência e conhecimento dentro da universidade e que foi silenciado e que vem sendo silenciado durante grande parte aí da nossa pesquisa historiográfica dentro das instituições. Tá? Alguém quer colocar mais alguma questão? Além do André? Isso aí, Ana. A Ana está falando que ela gostou bastante da construção de hoje. O movimento de produção das instituições, das tensões, me remete à ideia do instituído e instituinte. É isso aí mesmo. Essa perspectiva do instituído e do instituinte, Ana, é justamente o que, na verdade, eu não falo nada de novo. Eu sou um plagiador danado, confesso, tá? Vou colocar aqui um outro livro. Esse daqui, se alguém tiver interesse, eu tenho. Esse livro é decorrente de uma tese. Ele é, na verdade, a adaptação de uma tese que se chama Memória Institucional, da Icléia Thyssen. Memória Institucional. Esse daqui, o Adriano,
muito provavelmente você vai achar só um minutinho. Pronto. Memória institucional da Icleia Thyssen. Isso daqui eu estou trazendo porque a Ana trouxe justamente essa perspectiva do instituído e do instituinte, que é algo que configura toda e qualquer instituição. Entre o instituído e o instituinte, tem aí um momento, um tempo histórico que é marcado muitas vezes por fortes contradições, fortes antagonismos e nem sempre forças convergentes dentro das instituições. Para quem trabalha, por exemplo, se não me engano, o Adriano está fora de Niterói, não é isso? O Adriano é de... Não é isso? Pensar, por exemplo, a expansão da UF, a expansão da UF e a criação de novos campi dentro dessa perspectiva aí do Reúne, mesmo que nasça já vinculada a uma instituição, UF, mas, obviamente, vai ter um tempo de amadurecimento institucional. E aí o instituído e o instituinte tem aí uma perspectiva bem interessante para ser pensada. E digo mais, não tenho dúvidas que a UF Campus, a UF Pádua, a UF, da mesma forma como a UFRJ Macaé, há similaridades, mas há especificidades. A UF Campus ou a UF Pádua terá determinadas práticas que a caracterizarão de forma visivelmente diferente da UF Niterói. Se é que existe uma UF Niterói, porque eu nem me atrevo a afirmar, mas não me surpreenderia de que a UF Graguatá seja uma coisa, a UF... como é que se chama aquele campus lá perto do Plaza? Eu esqueci como é que se chama o... Valonguinho. Valonguinho, isso. Há várias UFs dentro da UF Niterói. E, obviamente, dentro dos próprios departamentos, para pensar numa dimensão bem micro, dentro dos próprios departamentos, há determinadas práticas que não funcionam de um departamento para outro. São experiências, às vezes, muito diferentes. Você pode estar na mesma instituição e ter uma experiência vivencial mesmo, na sua instituição, absolutamente diferente pelas questões locais, pelas práticas locais. E, muitas vezes, o que está instituído, a gente nem sabe por que foi instituído daquela forma. E a gente reproduz. Porque você recebe, muitas vezes, uma série de diretrizes que já lhes antecede e, quando você chega, bem-vindo, está aqui. Aí você vai ler e aprender as regras que já estão valendo antes da sua chegada. E como não há, muitas vezes, espaço para contestação às regras, a gente, de certa forma, vai tentando se equilibrar e se moldar a essas regras instituídas. Mas entre o instituído e o instituinte, eu acho que talvez seja no processo institucional aquilo que mais me atrai. É quando o instituído começa a ser balançado pelo que virá a ser instituído, a ser um novo instituído, né? Eu queria pode falar, professor, assim, o que eu sinto mesmo é que quando a gente se insere, né, dentro de uma universidade, a gente não tem clareza de como é aquela ideologia que perpassa pela administração central dela e que vai repercutir na nossa prática docente. Via de regra, as universidades nos contratam naquilo que nós somos técnicos.
Nós não somos docentes. Então, essa questão de estudo da universidade, contar a história dela, saber por que determinadas posições foram instituídas, né? E por que aquilo existe, faz uma diferença enorme quando a gente para e diz assim, bom, então agora vamos modificar. Porque eu vejo assim que a gente revisita alguns momentos da universidade que não foram claros para um grupo, mas que está claro para o outro. E aquela troca de posição, né? Isso me incomoda muito. Quando eu sou docente de enfermagem, uma especialidade na área de obstetrícia. Então, me incomoda muito quando a pessoa vai falar da universidade e desconhece qual é o projeto político daquela universidade. Afinal de contas, eu entro em sala de aula para fazer o quê? Qual é a minha perspectiva, né? E com quanto a gente tenha essa história frequente, isso não é dito, isso não é discutido, isso não é falado. Então, para além de ter uma UF Valonguinho, uma UF Gragoatá, uma UF Sede, tem as pessoas que não se agregam em torno do ensino universitário. Então, assim, professor, a história vem nos contando que parece que as pessoas não desejam discutir, se fazem, né, naquele arcabouço técnico de apenas transmitir aquilo que é importante para aquele técnico, o egresso sair da universidade, mas, de fato, essa característica, né, do que nós estamos formando e quem é esse egresso num todo, me parece que não é discutido, não é falado, e a gente pouco tem grupos de pesquisa, ou grupos de estudos, ou ciclos de debate que nos levam a refletir sobre isso. Então, tem um grupo da educação, tem um grupo da antropologia, tem um grupo da saúde. Como é que eu digo assim? Essas fragmentações, meio que de vez em quando, elas se empoderam, né? E não permite esse diálogo. E aí, por exemplo, agora, né, estamos num momento de confusão total, né? Afinal de contas, né, parou tudo, não parou, o aluno está sofrendo, mas eu também estou psicicamente sofrendo, né? Eu também estou nisso, né? E aí alguém já disse, né, tenho pena do docente da história que eu Falhou. O Ellen, a sua imagem congelou. Pouca informação. Produzir, escrever artigos, dar aula. Então, eu vejo assim que hoje a gente faça uma leitura. Ah, que pena. Você sumiu, Ellen. Alô? A Ellen caiu, que pena. Vamos ver só se ela consegue retomar para não interromper o... o Ellen, você voltou, que bom. Para não interromper a sua reflexão. Então, eu quero concluir dizendo isso, que eu sinto falta, por exemplo, onde é que está o desenvolvimento docente, né? Onde é que nós aqui, podemos sentar e dizer, olha, hoje a gente vai discutir ensino superior, né? Eu tenho que ir a um EAD, procurar, não sei o quê, quando isso devia ser uma prática, devia ser uma questão que a gente está ali porque estamos ali para isso. Isso me incomoda, né? Esse não lugar, essa coisa que ninguém fala. E muitas vezes é circunscrito a determinados grupos dentro das faculdades de educação, como se a reflexão da prática docente universitária fosse uma especificidade das faculdades de educação. Isso é algo... enquanto legitimação da universidade enquanto instituição é algo que me preocupa muito, muito. Porque, como eu li acho que no nosso último encontro, quando o Anísio Teixeira está falando sobre, está discursando na inauguração da UDF, e que ele fala para que serve a universidade, se é para formar profissional,
se é para ter vinculação com escolas profissionais, se é para atender a mercado de trabalho. E ele coloca que, se for só para isso, instituições mais singelas dão conta. Não precisa ter uma instituição tão pesada, tão cara, tão grande, tão múltipla, para formar só para mercado de trabalho. E a ressignificação desse papel da universidade, enquanto todos nós estivermos tão amarrados como estamos à dimensão produtivista e não reflexiva do nosso fazer, é algo que faz com que, enquanto instituição, nós estejamos sempre e cada vez mais frágeis diante do que se coloca. Porque o que se coloca é uma massificação da educação terciária e uma vinculação da educação num projeto que a coloque como mercadoria e não como direito. E no que colocar como mercadoria, via Banco Mundial, está aí para isso, e no que colocar como mercadoria, nós seremos prestadores de serviços. Ontem eu li no UOL que os professores da Uninove, uma potência da educação privada dentro do Brasil, abriram a plataforma para dar a sua aula de EAD e viram a carta de demissão estampada na tela. Então, assim, e no país em que, no último censo, mais de 80% do número de vagas são das particulares. Então, até mesmo em termos quantitativos, nós universidades públicas, temos muito pouco respaldo e apoio do grosso da população, que sequer sabe ao certo o que fazemos. Mais de 80%, no último censo, se eu não estou enganado, foram 82% do número de matrículas na educação superior no Brasil está no sistema privado. E a gente vai começar o módulo 2 vendo os slides do último censo, e aí sim, de uma forma com menos leitura e mais dialógica, a gente vai conversando e refletindo sobre aqueles dados que vão estar na nossa frente para a gente pensar. Se estamos às voltas com a nossa questão existencial, com as plataformas digitais nesse momento de pandemia, e 90 e tantos % do número de vagas de EAD no Brasil estão no sistema privado. 95%, se eu não me engano, 93% ou 95% das vagas EAD. E neste último censo, o número de vagas oferecidas no EAD, pela primeira vez na trajetória histórica, superou o número de vagas oferecidas no sistema presencial. Então, nós universidades públicas, estamos no momento em que um furacão está se formando, como aquela nuvem de gafanhoto que está lá na Argentina querendo vir para o nosso país. A gente está num momento de furacão em que a gente não está com a clareza, porque a gente não tem tempo para isso, a gente está envolvido em relatórios, a gente está envolvido em ter que publicar não sei quantos artigos, porque senão não pode ficar na pós-graduação, não pode ter progressão. Os servidores administrativos em alguns momentos, estão alheios, não por responsabilidade própria, mas porque não são inseridos na discussão da instituição universitária como servidores da educação, porque eles são também profissionais de educação, e a gente fica muitas vezes rodando e não percebendo esse contexto complexo que já se formou. Está se formando, não, ele já se formou. E talvez a nossa única possibilidade, e aí eu volto até a colocar o que eu acho que ela caiu, deixa eu lembrar o nome dela, que eu não gosto de esquecer o nome das pessoas, que a Gisele colocou, o Boaventura Santos chama atenção nessa perspectiva das reflexões que ele faz sobre a universidade pública no século XXI, que não há outra alternativa para as universidades públicas que não seja a sua relação com o social. Como felizmente, as nossas universidades estão se mostrando nesse momento de pandemia.
Eu acho que, do ponto de vista da representação social perante a população brasileira, as universidades públicas, principalmente no engajamento com as ações contrárias à Covid e pela atuação dos profissionais das universidades, as universidades, eu creio que elas estão num momento bastante favorável, universidades públicas, bastante favoráveis diante da opinião pública. Isso não significa que o futuro se esteja devidamente engavetado, porque não está. Não está. Foi-se Weintraub, mas com certeza alguma outra proposta de futurice ou similar ainda está dentro das gavetas, e eu não digo nem da gaveta do Ministério da Educação, eu acho que está mais no Ministério da Economia, porque o nosso ministro da Economia tem laços familiares muito próximos com a educação EAD privada. Familiar, né? E laços de atuação. Mas aí é conjectura, né? Conjectura. Bom, é isso aí. O Ellen, você concluiu, Ellen? Eu sou um mal educado que às vezes me empolgo, eu interrompo as pessoas. Então, não vou. A Ellen, acho que você concluiu, Ellen? Tá. Bom. Antônio? Oi. Posso falar só para compartilhar com o colega? Vai lá, só com a colega Ellen, botar o vídeo aqui. Só para compartilhar com o colega. Eu pensei que eu era o único, porque eu estava isolado. Aí eu estou vendo que tem um monte de gente aqui no grupo que compartilha da mesma mentalidade. Entendeu? E a sua fala corrobora exatamente com os nossos ensejos. Que mudanças virão, querendo ou não, e não interessa da ideologia de fulano, de Beltrano, não interessa. Sim. Vamos ter que nos adaptar, como você faz, esse novo normal, não interessa também essa terminologia, porque, como historiador, você sabe muito bem, é recontado, alguém vai dar um nome ao filho, mais à frente. Né? E eu acho que é exatamente o momento agora que nós entramos no século XXI. Com a pandemia, com a aplicação na educação dessas novas tecnologias, que também não são novas, Sim. né? Elas já existiam, a gente está tendo que se adequar. Então, é aquele detalhe. Você várias vezes falou aí, eu até agradeço, porque é de uma sensibilidade tamanha. Todos nós somos profissionais da educação, e muitas das vezes me sinto ofendido que só eu escuto docente discente, e a gente está ali diariamente trabalhando em prol da educação também, entendeu? E às vezes não é nem valorado. E você vê, como eu, tem outros colegas aqui, nós estamos nos capacitando para entender melhor a educação, sem querer tomar parte, sem tomar o aspecto, eu quero tomar o seu caso. Não é isso. Nós queremos nos capacitar para podermos oferecer melhor o ofício, a servir, né? Então, só queria registrar isso e agradecer e falar, colega, vamos juntos. Somos muitos. Felizmente, somos muitos. Terminei. Valeu, Adriano. Eu creio que o próprio despertar do interesse para participar do curso, esse curso eu tenho plena consciência de que ele está muito longe de ser do interesse de parcela significativa. E é bom que também não seja, porque é bom que a universidade seja bastante múltipla. Mas eu acho que só o fato do despertar da manifestação do interesse pelas reflexões e pela proposta que o curso traz, eu acho que já é um sinal claro de que somos um grupo. Temos aqui algo em comum, que é uma predisposição para pensar sobre as nossas instituições, né, sobre o nosso fazer. Por fim, gente, para a gente caminhar aqui para o encerramento, já que já estamos a 1h30, o Giovanni chegou agora. Tudo bem, Giovanni? Vou deixar gravado depois a plataforma, aí quem perdeu alguma parte ou quem não pôde participar terá como ver depois esse papo final.
Somente por uma questão de proforma, algumas pessoas me perguntaram por e-mail sobre aquela questão da avaliação final. Eu vou abrir aqui, que eu acho que fica mais fácil se eu compartilhar, até mesmo para as pessoas que não estão aqui poderem visualizar. Espera aí. Está todo mundo visualizando aí? Veja bem, para a certificação, eu não tenho nenhuma participação na certificação. Eu só forneço para a sessão de coordenação e de pessoal os que seriam considerados concluintes do curso. O que seria, quais seriam os requisitos para a conclusão? Pelo que está lá no regulamento do curso, as pessoas têm que ter uma participação, deixa eu ser bem preciso para não está no regulamento, certificado estará condicionado ao aproveitamento igual ou superior a 6 ao final do módulo. Então, seria uma nota 6. Como é que eu faço a pontuação da participação de cada um de vocês? Nós temos o fórum de apresentação, uma atividade. Nós temos o fórum de ambientação, 2 atividades. Fórum livre é fórum livre. Nós temos, na semana 2 e 3, o fórum da semana 2 e 3, é uma terceira atividade. Nós temos o fórum da semana 4, que está livre, mas é o único fórum da semana 4, 4 atividades. E lembrando que tem apresentação e 2 e 3 é uma atividade só. E o fórum da semana 5, que é sobre o regime militar, a palestra do Rodrigo Pato de Samota, que completa uma 5ª atividade. Para quem participou desses 5 fóruns, para quem fez pelo menos 3 postagens, tem o requisito mínimo para eu comunicar lá ao pessoal da sessão de coordenação que a pessoa cumpriu pelo menos 3 de 5 fóruns. Ou, se a pessoa não participou de todos os 3 fóruns, ela pode ou ir até semana que vem e completar a sua participação em, no mínimo, 3 fóruns, ou ela pode participar de 1 ou 2 fóruns e optar em fazer a postagem deste trabalho final aqui. Esse trabalho final é o seguinte, ele vai estar aberto do dia 29 ao dia 5, e aqui ele está formatado de tal forma que você possa, clicando aqui, você vai inserir um arquivo doc ou PDF com um texto que você vai fazer livremente sobre qualquer parte do curso que tenha lhe chamado a atenção. É obrigatório? Não. O mínimo de postagens de fórum tem que ser 3. Se você não quis fazer postagens no fórum, participou de um ou outro, participou de alguns encontros aqui e quiser substituir fóruns por este trabalho final aqui, você também pode fazer. Tá claro? Alguma dúvida em relação a essa? É uma questão pro forma mesmo. Para mim, eu tenho que cumprir essa formalidade junto à coordenação de gestão de pessoas de vocês. Tá? Mas as atividades, considerando que são 5 fóruns e um trabalho final de curso,
você tem que fazer pelo menos 3 delas. As 3 você pode escolher. Pode ser 3. Tem pessoas que já participaram tanto dos fóruns, e eu quero agradecer muito a participação de vocês nos fóruns. Tem tantas participações legais no fórum que, por mim, eu farei até depois, se for o caso, uma compilação para, de repente, sistematizar um único material que seja decorrente dessa nossa experiência no módulo 1, fazendo menção aí, obviamente, aos autores. E depois até disponibilizar em algum momento para a própria área da PR4, PR4 é minha pró-reitoria de pessoal, para a pró-reitoria de gestão de pessoas de vocês, como uma síntese coletiva desse módulo 1. Ok? Mais alguma questão, gente? Alguém mais quer colocar alguma questão? Beleza? Rapidinho, você tinha falado em relação das sugestões. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, André. Falar sugestões para o módulo 2. No outro curso que eu tinha feito da própria UF, esse modelo à distância, o fórum ele estava na mesma página. As discussões estavam na mesma página. Não precisava clicar em um autor para ir lá e responder a postagem. Já ficava na página inicial, então eu acho que facilitaria a interação entre as respostas, ao invés de ficar abrindo um por um. Eu fiz isso no anterior. Eu começava e aí cada um de vocês que entrava respondia na resposta inicial e aí ficava tudo já em sequência. Vamos fazer assim, se for o caso, no módulo 2. Eu confesso que eu fico, embora não seja obrigatório esse encontro presencial, eu queria ouvir de vocês se vocês acham que é válido, é mais uma obrigação que acaba desgastando um pouco o curso. Porque sendo a proposta de um curso EAD, este momento que a gente vem tendo às quartas-feiras não é obrigatório. E diante desse momento conturbado que a gente está passando, eu fico, em alguns momentos, em dúvida de que possa ser interpretado por alguns como sendo mais uma coisa a ter que fazer e acaba, de certa forma, desanimando do curso. Mas, ao mesmo tempo, acho que para alguns pode ser um fator estimulador para poder continuar no curso, não se sentindo tão sozinho como se sente no EAD. Então, assim, pelo que eu estou vendo de balançar de cabeças, eu acho que vocês concordam que se mantenha esse encontro livre, sem obrigatoriedade, para o módulo 2. É isso? Tá. Então, beleza. Então, tá jóia. Ellen, Ana Maria também está dizendo que esse momento ajuda, e mesmo porque as leituras foram árduas, né, Ana? Não, mas aí eu procurei oferecer a vocês um arcabouço de possibilidades de leitura, tomando cuidado para deixar claro de que vocês não tinham que ler isso tudo, só para deixar lá guardado numa bibliotecazinha virtual, e em algum momento, se tiver que lançar a mão, sabe que aquela literatura existe para você dar uma olhadinha. Né? Eu espero que todos vocês saiam do primeiro módulo tendo em mãos e tendo na cabeça a ideia de que, se precisar lançar mão de alguma parte da história da educação superior nos anos iniciais do século XX, até pelo menos a reforma universitária, vocês têm um material que vocês podem lançar mão e depois, aí, obviamente, abrir terreno para outras leituras. Tá bom? Então, a gente fica por aqui. Eu espero revê-los o maior número possível no módulo 2. Quem não puder ir, eu sei que a gente está num momento muito complicado, está difícil para todo mundo. Se não puder ir, tem meu e-mail a qualquer momento que precisar de algum bate-papo, alguma ajuda ou alguma indicação, estou à disposição de todos vocês. Tá bom? Então, boa semana para tudo. E tem uma questão importante.
semana que vem, eu vou deixar para o André fazer a divulgação e convidar, então, André. Já ia me esquecendo. Fala aí, André. Semana que vem o canal no YouTube e do Facebook. Do YouTube eu não sei se vai estar disponível, mas no Facebook com certeza, a página da Tribuna Universitária. A gente vai fazer uma live com o professor Antônio e com a professora Ustana da UF sobre a questão socioeconômica e a inclusão sociodigital nesse tempo de pós-isolamento e pré-vacina, né? Como é que vai ser, como que a gente pode pensar perspectivas e possibilidades para talvez implementar o ensino remoto, ensino híbrido, ensino semipresencial ou totalmente remoto, enfim. A gente vai ter a fala do professor Antônio, da Ustana, e depois abrir para perguntas no final. 7h, quarta-feira. Isso. O André manda o convite aí para a turma. Não manda, André? Posso mandar sim. Então, de repente, a gente pode ainda se ver na semana que vem. Com o André, com certeza, eu vou estar, porque o André que vai fazer a mediação, né, André? Sim. E com vocês aí, quem puder, semana que vem a gente se vê de novo. Tá bom? Então, um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus, cuidem-se e a gente se vê em breve. Abraço. Tchau. Tchau.